Esta é mais uma produção do Grupo Socorrista Itaporã. Abra seu coração e se ligue com Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Maria. Eu tenho que ficar mais para cá. Tenho que me acostumar, que agora é filmado. Meu nome é Maria. Para quem não me conhece, estou com muita alegria de estar aqui, porque é uma forma de retribuir o tanto que a gente recebe dessa casa de amor. Tem alguém vindo pela primeira vez? Sejam muito bem-vindos. Muito, muito bem-vindos. Nós somos muito bem acolhidos aqui, da primeira vez à 100ª vez, né? Bom, a gente vai falar um pouquinho hoje, para quem está chegando, de quarta-feira nós estamos estudando o livro do Hamed, que se chama Renovando Atitudes. É um livro psicografado, muito interessante, porque ele vai trazer para a gente algumas reflexões em cima de passagens do Evangelho. E essas reflexões, elas trazem para a nossa vida diária. Porque, às vezes, o Evangelho parece distante, parece difícil, e ele vai traduzindo para o nosso dia a dia. E, para mim, especialmente, foi muito especial preparar essa palestra, porque ela conversou muito com o meu coração. Então, essa reflexão da noite é uma conversa, de coração para coração, tá bom? Eu vou trazer um pouquinho do que eu vivo, e eu tenho certeza que vocês também, porque a gente tem muito mais em comum no nosso dia a dia do que a gente imagina. O tema da palestra se chama Conhece-se a Árvore pelos Frutos, e ela é baseada numa lição chamada Aparências desse livro. E nesse livro, ele sempre começa assim. Ele pega um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo e Hamed vai explicando dentro do olhar mais aprofundado da vida. E o trechinho que ele escolhe para comentar é esse aqui, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, onde ele vai falar daquela passagem do Cristo, onde ele diz o seguinte: cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o mal tira coisas más do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. E quando eu li esse trechinho, a primeira reflexão que eu fiz para mim foi a seguinte: será que a gente conhece a nossa árvore? Será que a gente conhece o nosso fruto? Será que a gente conhece o nosso coração? O que vocês acham? Sim? Não? Mais ou menos? Eu cheguei à conclusão que eu não conhecia. E eu estou aprendendo a conhecer. Estou em caminho. Por quê? Eu vou contar um pouquinho da minha história e vocês vão entender por quê, tá? Eu cheguei nessa casa com 17 anos. Minha mãe foi convidada por uma colega de um trabalho, porque ela passava por uma situação de saúde. É aquele convite que vem sempre: vai lá, conheço uma casa muito boa, tem tratamento. Minha mãe começou a frequentar, eu adolescente, não queria vir, recusava, né? Sabe como é adolescente. E eu achava até então que minha vida estava ok, que eu era uma pessoa plena. Sabe uma pessoa plena? Eu achava uma pessoa plena. E aí, um dia, eu tive uma briga com a minha mãe. Santa briga, nem lembro o que foi. E aí, para agradar a minha mãe, eu falei: vou lá. Você vai no Itaporã? Mãe, eu vou. Vamos lá. Uma forma de agradar. E, nessa época, a mocidade era de quarta-feira. Lembra, Gui? Na nossa época. P também, acho que pegou. E a gente vinha, os adultos ficavam no salão e a gente descia para ter as aulas lá embaixo. E quando eu comecei a frequentar, foi encantamento à primeira vista. Eu acho que eu nunca parei de vir desde aquele dia. E só que aconteceu algo muito curioso. Porque na mocidade, e aqui tem várias carinhas que passaram pela mocidade, que eu fui reconhecendo, né? A gente faz dinâmicas, a gente tem aulas, a gente estuda. E eu fui começando a conhecer a minha árvore, os meus frutos. E, num determinado momento, eu entrei em crise. Porque eu falei assim: gente, eu era tão plena, tão perfeita, e, de repente, eu estou descobrindo que eu sinto raiva, que eu fico triste, que eu tenho melindres. Meu Deus do céu, acho que eu estou piorando, né? Entrei num conflito, mas hoje eu entendo que, muito longe disso, eu estava me conhecendo. E como eu sou grata por esse momento. Aliás, quem tem filhos adolescentes, se quiser fazer o convite, a mocidade agora é às quinta-feiras, tá bom? E é transformadora, transformou profundamente a minha vida. E aí, quando eu li essa lição, eu lembrei de toda essa história. Por quê? Hamed começa o texto dele para explicar essa passagem do Cristo, dizendo o seguinte: isso é Hamed falando, tá bom? Não sou eu.
fugimos constantemente de nossos sentimentos interiores por não confiarmos em nosso poder pessoal de transformação. E, dessa forma, formamos um disfarce para sermos apresentados aos outros. Faz sentido para vocês? Para mim fez bastante, porque eu percebi que eu vivi um disfarce da plenitude, da boazinha, né, que não tem problemas, que não sente raiva, que não fica triste. E, de repente, eu falei, meu Deus, meu coração, eu queria uma imagem que fosse o coração e não o cérebro. Mas era tudo isso aí, ó, todos esses emojis juntos e misturados. E aí começou essa jornada. E Hamed vai nos falar dessa lição, dessa linda jornada que é a gente sair do disfarce para encontrar a gente mesmo. E isso é tão bonito. E aí, na lição, que se chama Aparências, ele vai fazer essa reflexão. Será que eu sou quem eu sou ou quem eu finjo ser? E assim, é natural, gente, que nós tenhamos máscaras sociais. Isso faz parte. Obviamente que em sociedade eu preciso, até para a minha sobrevivência, ter máscaras para eu conviver nos diferentes ambientes. Senão a gente ia ser demitido no primeiro dia de trabalho, né? Então a gente vai criando máscaras. O problema é quando a gente acredita nessas máscaras e se esquece de quem a gente é. É aí que mora o perigo. E refletindo para essa palestra, eu fiquei pensando o quanto que hoje, com a era digital, isso se torna mais desafiador. Porque as redes sociais impulsionam a gente a ser algo que nós não somos. Não é verdade? Se você for seguir as redes sociais, eu estava pensando essa semana, você tem que, acompanhe comigo e vamos ver se eu esqueço de alguma coisa. Você tem que ter um trabalho bacana, que remunere bem. Você tem que ser muito eficaz nesse seu trabalho profissional. Você tem que fazer atividade física pelo menos 3 vezes por semana e postar lá a foto que você está na academia. Você tem que estar com a sua aparência bem bacana, se vestindo bem, com o seu cabelo cuidado, né? Nós mulheres, a unha, os cílios, tudo. Aí você tem também que cuidar da sua família perfeitamente. Ter uma alimentação saudável, isso também é importante, né? Não pode comer besteira. Aí você, de fim de semana, também tem que ter programas muito legais. Gente, quem que vive assim? Alguém consegue? Tinha que ter 50 horas por dia, mesmo assim, acho que a gente não conseguiria, porque eu vou falar que mesmo se eu tivesse 50 horas por dia, não sei se eu ia reservar um tempo para academia, sabe? Acho que eu ia fazer outras coisas, ia ler um livro, né? Tá tudo bem. E aí a gente vai vendo o quanto que desgasta a gente querer ser algo que a gente não é. E aí a gente vai vendo hoje muitas pessoas com problemas de saúde mental. E não que seja, gente, só essa causa, pelo amor de Deus, né? Mas a gente vê, às vezes, aquela pessoa que na rede social é influencer, né? Ela é linda, maravilhosa, rica, frequenta os melhores lugares e, de repente, posta lá no dia seguinte, é internada com depressão, é internada com síndrome do pânico. Pera lá, que felicidade é essa que eu estou postando? Quem que eu estou sendo? Né? E aí, Hamed é tão sábio. Ele vem assim, gente, Hamed, ele cutuca a ferida direto. Ele é claro e reto. Ele fala assim, devemos nos analisar como realmente somos. Enfrentar, confrontar as nossas lutas internas. E aí, gente, não tem jeito. Não tem como não falar do Cristo, né? Quem aqui não se percebe necessitado de algum tipo de cura? Seja cura física, seja cura emocional, seja cura espiritual. Não somos todos necessitados? E aí vem a boa notícia, vem a frase do Cristo. Os sãos não precisam de médico. Então, se a gente já percebe que a gente precisa de algum tipo de cura, que bom, porque é para a gente que Jesus veio. É para a gente que ele vai falar. E a gente vai receber no nosso coração, né? Tem uma passagem, quando Jesus conhece Simão Pedro, e eu vou falar bastante de Pedro hoje, que ele convida Pedro a segui-lo. E Pedro era um pescador simples, um homem assim muito rude, né? Que tinha uma vida normal, trabalhava, cuidava da família, mas ele tem um amor profundo pelo Cristo, e ele aceita o convite de cara. Só que Jesus fala para ele assim, Pedro, crê que te levareis aonde não queiras ir. E a gente vai entender esse convite do Cristo. Às vezes, a gente foge de seguir o Cristo porque a gente não quer ir aonde ele precisa nos levar.
E aí eu coloquei mais uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo Sede Perfeitos. Nesse capítulo é onde Kardec traz a descrição do homem de bem, né? Como que a gente faz para se tornar um homem de bem? E ele coloca o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar as suas más inclinações. Olha que profundo. Ele não colocou aí, reconhece-se o verdadeiro espírita pela perfeição que ele demonstra no seu dia a dia. Colocou? Porque senão a gente não ia poder ninguém, né, se declarar espírita. Ele colocou que o verdadeiro espírita é aquele que está todos os dias buscando se transformar. E ele sabe que isso vai nos demandar esforços. E eu fiquei refletindo nessa frase durante essa semana pelo seguinte: quando a gente busca o caminho da espiritualização, independente da linha religiosa, porque são coisas diferentes, se espiritualizar é do ser. A religião é caminho. Toda religião nos espiritualiza se a gente entende a proposta dela, né? Quando a gente busca o caminho da espiritualização, a gente cai em 2 pontos extremos, que nos atrapalham um pouquinho. O primeiro ponto é aquele assim: é bonito, eu gosto, mas, sabe, não é para mim. Ai, dá muito trabalho ter que ir lá num lugar toda semana. Não, deixa isso para outro momento. A gente é tão esperto que a gente até criou um nome para isso. A gente fala, eu sou não praticante. Né? Ai, como a gente escapa, né? Eu sou não praticante. Eu sou de tal religião, mas eu sou não praticante. Porque a gente fala, não, isso daí, né, não quero ir onde Jesus quer me levar. Por outro lado, esse é um extremo da coisa. Por outro lado, existe aquela questão assim: eu começo a frequentar uma religião, começo a vir aqui no Itaporã, e aí eu já acho que eu virei santo. E aí eu começo a falar assim: bom, agora eu sou espírita, né? Eu venho no Itaporã, então eu não posso ficar bravo, eu não posso brigar, eu não posso ficar triste, eu não posso. E aí você fica num quadrado e provavelmente você vai desenvolver algum tipo de doença mental. Qualquer que seja, porque aquilo vai eclodir, né? Gente, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Estamos a caminho da perfeição. E nesse caminho sentiremos raiva? Sim, com toda certeza. A diferença é o que eu vou fazer com a raiva. Se eu vou bater no outro ou se eu vou fazer uma prece, né? Eu vou ficar triste? Vou. Só que a diferença é, eu vou ficar triste por uma vida inteira ou por um dia? Por 2. Entende? Mas a gente vai passar, porque antes de ser anjo, a gente precisa ser humano, né? E aí vocês vão falar assim: tá, Maria, legal, mas e o caminho do meio? Existe um caminho do meio. E aí, bem resumidamente, eu coloquei aqui 3 palavrinhas-chave para a gente começar essa caminhada: autoconhecimento, autotransformação e autoamor. Autoconhecimento, graças a Deus, hoje já está vindo com muita força até na área da psicologia, né? Isso mostra o quanto a gente está evoluindo enquanto coletividade. O que é o autoconhecimento? Não é só a gente se conhecer, é um pouco além. Porque eu posso identificar o seguinte em mim: bom, eu sou uma pessoa muito reativa. Ok. Mas o que está por trás da minha reatividade? Quais são as crenças que eu trago que me fazem ser reativo? Porque existem crenças. Eu acho que só dessa forma eu vou conseguir o que eu quero, né? Eu entendo que se eu não for assim, as pessoas não vão me respeitar. Quais são os ganhos que eu tenho? O que isso habita dentro de mim? E isso, gente, leva tempo, é um processo, não vai acontecer do dia para a noite. E aí vem o outro passo, né? O primeiro passo é eu me conhecer, eu me observar, eu ir reconhecendo quem eu sou e quais são os sentimentos e emoções que habitam em mim. O segundo é a autotransformação. E aí entra a frase de Kardec, aí entra o esforço. Porque eu vou reconhecer que eu tenho uma atitude que não está me fazendo bem, ou não está fazendo bem às pessoas à minha volta. E eu quero mudar. Mas eu não vou conseguir dar água para o vinho. Eu vou fazer um dia eu vou para um lado, um dia eu vou para um outro, um dia eu vou pisar na jaca, no outro dia eu vou tentar de novo. E é esforço, esforço, esforço. E junto a isso, gente, precisa ter o autoamor, que eu acho que é o maior desafio. Nesse processo, a gente precisa aprender a se amar como a gente é, sabe? Porque Deus já nos ama, Jesus já nos aceita. Por que a gente fica se cobrando tanto? Eu sou quem sou, mas eu já estou buscando melhorar.
Então, esses 3 quadradinhos, eles vão andando de mãos dadas no nosso dia a dia, para nos ajudar. E nesse processo, que eu costumo falar que é evolução consciente. Por quê? Evoluir, todo mundo evolui. É da lei de Deus. A lei da evolução é uma das leis de Deus. Tudo evolui, querendo ou não querendo. Até a formiguinha lá está evoluindo, né? Mas a gente, quando vem aqui, quando busca se aprofundar, a gente já está buscando uma evolução consciente. Não é verdade? A gente já quer melhorar. Só que existe alguns desafios. O primeiro deles é quando a gente confronta o nosso eu ideal com o nosso eu real. Porque a gente começa a fazer uma imagem de quem a gente gostaria de ser, né? Eu faço, nossa, eu queria que a Maria fosse plena, sabe? Que não se irritasse com nada, que falasse com a filha sempre na maior calma, sabe? No trabalho. Consigo? Obviamente que não. Mas tem o meu eu real, né? E a gente precisa fazer as pazes com o nosso eu real para chegar no nosso eu ideal. A gente vai chegar um dia, né? E aí, tem uma frase de Paulo que eu acho que resume muito bem isso. Paulo é o apóstolo, né, que era Saulo, se tornou Paulo, e ele diz assim: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. E é verdade, esse Paulo que é Paulo, que foi apóstolo do Cristo, que levou o Cristo para os gentios, tinha esse conflito, que dirá nós, teremos muitas vezes, né? E aí, eu trouxe alguns exemplos para vocês. Vamos lá. Outro dia, eu trago exemplos, tá, gente, para ficar do dia a dia, para ser da nossa vida. Eu estava conversando com uma jovem da mocidade, que é também trabalhadora. E ela falou assim para mim: Má, eu estou num conflito. Porque eu descobri que eu quero trabalhar o meu posicionamento, autoconhecimento. Só que no meu trabalho, tem uma pessoa do meu trabalho que ela me leva à loucura. Ela não me reconhece, ela me trata mal. E por mais que eu busque me posicionar, ela não me escuta. E aí eu fui escutando o que ela estava falando. Aí eu perguntei assim: há quanto tempo você está querendo trabalhar o seu posicionamento? Ela falou: faz uns 6 meses. Gente, na hora, veio inspiração do mentor e falou assim: então, abençoa essa oportunidade. Você não pediu para trabalhar o posicionamento? Como que você vai trabalhar o posicionamento com uma pessoa que acata tudo que você fala? Não vai, né? Abençoa aquilo que te propõe a crescer. A gente consegue? Nem tanto, né? Eu estou tentando ainda também. Mas depois a gente vai lembrando. Porque na hora foi nítido, o mentor dela veio assim, forte: abençoa a oportunidade, né? E aí eu ainda brinquei com ela. A gente, nessa conversa, foi uma conversa muito gostosa. Eu falei assim, sabe? A gente ainda acredita em evolução via iFood. Então, vamos lá. Eu descobri que eu quero trabalhar a mansetude. Aí eu vou no meu iFood, olho lá, mansetude. Nossa, daqui a 1 hora chega. E aí eu fico acompanhando lá. Está chegando, né? Gente, não vai ser assim. Não existe evolução via iFood. Evolução leva tempo, leva esforço, leva altos e baixos. Vai ter dia que a gente vai falar assim: meu, que legal, consegui. Vai ter dia que você fala: nossa, hoje deu ruim. Mas está tudo bem, eu estou tentando, né? E nessa proposta tem uma autora que traz também a questão das dores de crescimento e das dores de martírio. Quando a gente se propõe a trabalhar na gente, existirão momentos de dor. Óbvio, natural, porque dói mexer na gente. Por isso que a gente foge. Só que a dor de crescimento, ela é natural. É aquela dor que você fala: está difícil segurar, né? Você chora porque você ainda tem vontade de fazer, mas não quer. A dor de martírio é quando a gente se martiriza, e ela não é positiva. E aí tem um grupo de estudo na mocidade, eu vou trazer bastante da mocidade porque é o que eu mais convivo, tá, gente? Que a gente estava estudando essa questão das dores de crescimento e das dores de martírio. E aí uma outra jovem, também trabalhadora, falou uma expressão que eu achei sensacional. Ela falou assim: Maria, eu já sei quando eu estou na dor de martírio. Eu vou para a Coitadolândia. Você conhece a Coitadolândia? Eu conheço. É assim: eu não faço nada direito. Eu vou desistir porque não é comigo. Eu não consigo, eu não sou capaz. Olha lá, eu errando de novo. Está vendo? É a Coitadolândia, é a dor de martírio. Mas ela é uma fuga, porque ela nos prende num lugar que não nos leva realmente ao crescimento, né? Então, por isso que a gente vai trabalhando nisso. Mas eu tenho uma boa e uma má notícia para a gente. A boa, nós vou começar pela má, né? A má
é que a gente não é tão bom quanto às vezes a gente acha que é. Mas a boa é que a gente também não é tão mal quanto às vezes a gente acha que é. Nós não somos nem tão bons, nem tão maus. Nós somos espíritos em processo de crescimento. E nesse processo, às vezes a gente vai acertar e às vezes a gente vai tropeçar, né? E a gente precisa fazer as pazes com esse processo. A pergunta da vez, gente, é: em que eu estou melhorando? Aonde eu estou buscando fazer diferente? E eu não desisti. Porque vai ter dias que eu vou ter vontade de desistir, mas no outro dia eu recomeço. E aí eu vou aceitando as minhas versões, eu vou fazendo as pazes comigo mesmo. Porque são as minhas versões do passado e muitas vezes são as minhas falhas que me fizeram perceber aonde eu quero melhorar, né? Se a gente não erra, como é que a gente vai buscar o acerto, né? E aí tem uma questão que eu também refleti essa semana. Tudo que eu estou falando aqui, gente, é muito de coração. É tudo que eu sinto na minha vida. Eu espero que faça um pouquinho de sentido para vocês. Legal, eu entendi que eu preciso conhecer meu coração, mas eu quero começar a dar frutos. Por onde eu começo esse movimento? E aí tem duas formas muito interessantes. O primeiro movimento é o trabalho no bem. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim para mim: mas eu não vou fazer nenhum tipo de trabalho, porque quem sou eu? Eu sou tão imperfeito. Só que a gente não percebe que é justamente se propondo a trabalhar no bem, se propondo a fazer algo pelo outro, se propondo a se descobrir útil na obra divina, a aprender a servir, que a gente vai se melhorando, né? Não é o inverso, não é a gente esperar a perfeição para fazer algo. Começa agora, onde você está, do jeito que você pode. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele tem uma lição chamada Trabalho. E lá ele faz uma reflexão muito legal. Ele diz que existem 3 tipos de trabalho. E quando eu falo trabalho, gente, eu não estou falando só trabalho profissional. Eu estou falando qualquer tipo de ocupação. Pode ser o trabalho profissional, pode ser o trabalho na família, pode ser o trabalho numa casa espírita ou em outro lugar, em outra instituição. Qualquer movimento que eu faça para aprender a ser útil. Ele diz que tem 3 tipos de trabalho. O primeiro é o trabalho obrigação. É aquele que dá remuneração. Esse todos nós precisamos, né? Eu preciso trabalhar para ter uma remuneração. O segundo trabalho é o trabalho ação, que é quando eu já quero fazer algo além. Então, eu faço um trabalho que muda o ambiente fora. É outro passo. Mas o terceiro trabalho, que é a meta de todos nós, é o trabalho serviço, que é o trabalho que transforma a gente. É quando eu me predisponho a fazer algo pelo outro e eu sou quem sai transformado. E isso, gente, não é o trabalho, é a forma que eu encaro o trabalho. Eu posso ser uma pessoa que serve o cafezinho de uma empresa. Eu posso servir como obrigação, eu posso servir como ação, e eu posso servir oferecendo o meu melhor e recebendo de troca o que as pessoas me dão. Entende a diferença? Esses dias a minha filha está lendo Violetas na Janela. Minha filha tem 12 anos. E é um livro lindo, para quem não conhece, para quem está começando na doutrina. E ela falou assim para mim: mãe, você sabia que lá na colônia espiritual da Patrícia, eles têm bônus horas? Eles também recebem para trabalhar? Ela estava assim, surpresa, porque ela achava que lá já trabalhava todo mundo porque queria. E eu falei: porque a gente ainda precisa do trabalho remuneração. Muitos de nós ainda não trabalharíamos se não fosse receber algo. E, às vezes, gente, não é só dinheiro, né? É poder, é reconhecimento, né? São coisas que a gente recebe em troca daquele trabalho. E está tudo bem, tá bom, gente? Isso aqui é processo. É só para a gente saber aonde a gente vai chegar. Tem horas que a gente vai trabalhar pela remuneração mesmo, mas a gente está aprendendo a servir, aprendendo a se colocar à disposição, né? O segundo ponto, que eu acho que é muito importante nessa busca de se conhecer, é a gente ir aprendendo a ter afetos verdadeiros. E eu falo por mim. Quando eu estava naquele processo, antes de vir na mocidade, eu tinha muita dificuldade de aprofundar minhas relações. Por quê? Eu tinha tanta necessidade de parecer algo que eu não era, que quando a amizade ficava mais íntima, eu falava: opa, não vou deixar, porque dá muito trabalho manter o disfarce. Vai que essa pessoa descobre que eu não sou assim como eu gostaria que ela achasse que eu fosse, né? E como isso é assim, algo que não nos faz bem. Quando a gente busca afetos verdadeiros, a gente vai descobrindo uma maravilha. Porque, gente,
É muito bom ter like na rede social, mas é melhor ainda ter pessoas que nos amam como a gente é. Pessoas que sabem das nossas fragilidades, dos nossos desafios, e ainda sentam lá com a gente, porque a gente também sabe das fragilidades dela, dos desafios dela, das alegrias, das conquistas, e a gente constrói uma relação de afeto verdadeiro. Isso é transformador na nossa vida. E é tão transformador que o Cristo diz, lá no livro Boa Nova, ele tem uma frase que eu acho linda, ele diz assim: os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. E ele vai dizendo que Deus não nos dá primeiro o propósito. Primeiro ele nos dá os afetos. E aí ele une afetos para juntos realizarmos um propósito. Não foi isso que ele fez com os apóstolos? Ele reuniu um grupo de amigos, porque ele chamou os apóstolos de amigos. Já não os chamamos de servos, chamamos de amigos. Para juntos realizarem o propósito de levar a boa nova dele adiante. Né? Então, gente, o trabalho da transformação interior passa por esses dois pontos. A gente aprender a servir e a gente construir relações verdadeiras, sem a gente precisar de máscaras ou de disfarces. Porque a amizade é uma prerrogativa do Evangelho do Cristo. Jesus podia, vamos pensar, Jesus, Espírito Crístico, o ser mais evoluído que pisou nessa terra. Se ele quisesse, ele podia chamar 12 espíritos perfeitos, da mais alta hierarquia, e falar, vamos lá, vamos reencarnar, e vamos mostrar para eles como se faz. Mas não. Ele escolheu 12 apóstolos simples, humanos, e junto com eles construiu uma amizade para que eles, nessa amizade, se fortalecessem e vivenciassem o Evangelho. Não é bonito demais? O trabalho com o Cristo é de solidariedade. Basta ver a gente aqui. Quem está trabalhando nos passes também tem seus desafios, mas está se solidarizando e oferecendo um pouco do seu tempo para nos ajudar. Né? Vai ter um dia que eu vou precisar da ajuda do Chico, e vai ter outro dia que ele vai precisar da minha ajuda, e a gente vai trocando, a gente vai aprendendo juntos. Certo? Esse é o trabalho com o Cristo. E tem uma historinha do Chico, que eu gosto muito, que fala sobre amizade. Ele diz assim, o Chico ele tinha o hábito de escrever cartas para Jesus. Mas conta que ele escrevia sempre para os outros. Então, ele falava assim, ele tinha uma prateleirinha, e lá ele fazia a cartinha e deixava. Falava para quem estava com ele, ninguém mexe, que é para Jesus. É a cartinha para Jesus. E, normalmente, ele escrevia para falar das outras pessoas. Só que teve uma vez que ele teve uma doença, o Chico teve, né, muitos processos físicos, e o médico passou para ele um remédio que ele não encontrava em lugar nenhum na cidade que ele morava. Procurou, não encontrava. Aí ele falou, bom, vou tentar comigo. Chegou, pegou o papel e falou assim, meu amigo Jesus, aqui é o Chico. Eu estou precisando de um remédio para melhorar minha saúde e poder trabalhar melhor. Mas eu não encontro esse remédio em lugar nenhum. Se você puder me ajudar, eu fico muito grato. Assinado Chico Xavier. E mandou, deixou lá a cartinha. Passou umas 2 semanas, chega no correio para ele um pacote sem remetente com o tal do remédio. O Chico ficou curiosíssimo. Ele tomou o remédio, agradeceu, mas ele falou, quem mandou esse remédio? E um dia ele estava inquieto, Emmanuel, que é o mentor do Chico, aparece para ele e fala assim, Chico, por que você está inquieto? Ele fala assim, sabe o que é? Me mandaram esse remédio, eu queria saber quem foi. Porque eu mandei a carta, mas não veio com remetente. Aí Emmanuel diz assim, Chico, você não mandou uma carta para Jesus? Ele falou, mandei. Então, Jesus tem muitos amigos. Ele chegou e falou assim, o meu amigo Chico precisa do remédio. E os amigos de Jesus te trouxeram o remédio. Aceita. Aí ele falou, tá bom. E nunca descobriu quem foi que mandou o remédio. E é isso, né? A gente vai caminhando com Cristo, aprendendo nessa amizade, nessa troca. Tem uma historinha que eu também gosto. Eu adoro historinhas do Chico. Adoro. Que um dia perguntaram para o Chico assim, Chico, e acho que isso conversa muito com a gente. O que você faz quando você comete um erro? Sabe aquele dia que você comete um erro e sabe que errou? O que você faz, Chico? Ele respondeu assim, olha, eu durmo, no outro dia eu acordo, me sento na cama, olho para o céu e digo, Senhor, eis-me aqui mais uma vez e sigo para as minhas obrigações. Porque a gente, às vezes, valoriza demais o nosso erro. O erro é para aprender, não para paralisar. Qual a função da gente se paralisar com o erro? Que bem proverá disso, né? E aí, para já ir fechando a nossa palestra, para não passar do horário,
eu vou falar um pouquinho de Pedro, porque quando a gente tem o contato com o Evangelho, com Jesus, com Cristo, a gente passa por 2 momentos, talvez em várias encarnações. O primeiro momento é o momento do encantamento, onde a gente se encanta com Jesus, a gente se apaixona, a gente olha e fala, Jesus, eu quero te seguir. E depois tem o momento da vivência. E Pedro viveu muito esse momento. Por quê? Pedro amava profundamente o Cristo. Quando eles tiveram a última ceia, Jesus já foi preparando os apóstolos, porque ele sabia do que ia acontecer. Ele sabia do processo de crucificação. E ele falou assim, olha, meus amigos, eu vou para um lugar onde vocês não vão poder me acompanhar neste momento. E Pedro fala assim, não, mestre, eu vou com você porque eu não te abandono, eu vou com você. E é aí que Jesus fala aquela famosa frase, em verdade, Pedro, eu te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro fala, imagina que eu vou negar Jesus. Eu que amo o mestre, ele passou 3 anos na minha casa, eu ouvi o evangelho dele, não vou negar o Cristo. Eis que o Cristo é condenado, o Cristo é crucificado. E todos os apóstolos fogem. O único apóstolo que acompanha a crucificação é João, do lado de Maria. E quando Pedro está ali, fugindo, começam a buscar os cristãos. E no momento que ele está ali, ele segue o Cristo à distância. Um soldado chega para ele e fala, é você? Você era seguidor do Cristo, desse homem, desse que foi preso? Ele fala, não, nem conheço, nunca ouvi falar. E dá para entender o que se passou para Pedro. Naquele momento, ele pensou na família, no trabalho. Imagina ele preso, como que ia ficar a esposa, os filhos. A gente não entende, Pedro? E isso se repetiu 3 vezes. 3 vezes perguntaram, 3 vezes Pedro negou. Só que aí vem a parte bonita da história. Que a história com Jesus sempre tem final feliz. Passa um tempo, Pedro fica chateado por ter negado. E depois de um tempo, Jesus foi reaparecendo para os apóstolos. Né? E num determinado momento, Jesus aparece para Pedro. Ele está lá pescando, ele vê Jesus chegando. Jesus em espírito, obviamente. E quando Jesus aparece para Pedro, ele se joga aos pés de Jesus. Jesus olha para ele e diz assim, Pedro, você me ama? E Pedro fala, eu amo. E Jesus pergunta 3 vezes, como se fosse dando a oportunidade de Pedro se redimir. Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Amo. E aí Jesus fala assim, então vai e apacenta as minhas ovelhas. Jesus não brigou, Jesus não achou errado, Jesus só falou e disse, vai e apacenta minhas ovelhas. E é nesse momento que Pedro cria a Casa do Caminho, que foi a primeira casa cristã. Né? E aí, pensando nessa fala do Cristo e trazendo para o nosso dia a dia, a reflexão é, quando a gente cair, igual Pedro caiu, e caiu outras vezes também, Jesus não vai nos condenar. Ele só vai chegar para a gente e falar assim, vai e cumpre a tarefa que eu te confiei. Faz o que eu coloquei na tua mão, porque eu preciso de você. Para Pedro, era criar a Casa do Caminho. Para nós, às vezes a tarefa é cuidar da nossa família, é criar os nossos filhos, dando bons exemplos, é cumprir o nosso trabalho profissional de uma forma ética, respeitosa, provendo para outras pessoas o benefício. Sabe? A tarefa é aquilo que Deus nos confia. Então, não fica preso no erro. Vai e faz de novo, de novo, de novo. E pensa que Pedro não caiu outras vezes? Tem outra passagem em que Pedro, já na Casa do Caminho, estava cansado. Cansado, todo mundo pedindo, todo mundo reclamando. E um dia ele fechou a porta da Casa do Caminho e falou, cansei. Ninguém agradece, eu ajudo todo mundo e todo mundo só reclama. E ele fechou a casa e ficou lá, bravo. Porque Pedro, às vezes, era rude, assim, né? E aí, ele ouve alguém bater na porta. E de novo, e de novo. Quando ele abre, quem que está lá? O Cristo de novo. Aí Jesus olha para ele e fala, Pedro, eu só pedi para você apacentar as minhas ovelhas. Só isso. Aí Pedro respira fundo e segue o trabalho. E é assim que Pedro conclui toda a obra dele. E por que eu trouxe a história de Pedro? Porque muitas vezes a gente vai criando a ideia de que os santos nascerão santos, né? Isso não é verdade.
A doutrina espírita nos esclarece que nós somos criados espíritos simples e ignorantes. E todos nós estamos fadados à evolução. Uns mais cedo, outros mais tarde. A gente alcançar a santificação não é um privilégio, é uma conquista. E é uma conquista que exige esforço, mas também exige leveza. Porque não é para ser pesado. É para ser aproveitada a jornada, né? E a gente vai aprendendo que a gente vai conhecer a nossa árvore para dar os frutos aonde Deus nos colocou. Porque Deus nos coloca onde a gente precisa estar, nem mais, nem menos, né? Para ir finalizando, eu trouxe aqui essa imagem do Cristo porque esse é o Cristo que a doutrina traz. É o Cristo alegre. É o Cristo que fala para a gente, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E Ele sabe que toda a nossa vida vai ter desafios. E esses desafios terão que ser superados por nós, porque Ele sabe da nossa potencialidade. Ele não veio e falou, vem cá que eu faço por você. Ele falou, vem que eu estou junto. Vem que eu confio. O Cristo o tempo todo nos incentivou. Ele falava, vós sois luzes, vós sois deuses. Vós sois o sal da terra. Então vai, que eu estou junto. Mas a escolha é tua. O caminho é teu. E aí a gente vai aprendendo que Jesus não está na cruz. Jesus está na vida. A gente precisa ir tirando essa imagem de Jesus na cruz, Jesus no sofrimento. Aquilo foi uma passagem. Mas Jesus é alegria, porque boa nova é boa notícia. É para trazer alegria, é para trazer esperança, é para trazer movimento, mesmo diante dos nossos desafios, entende? Não é aquela alegria despojada, é alegria de alma. É a alegria de quem sabe que está fazendo o seu melhor e que se não conseguiu hoje, vai ter amanhã e vai continuar fazendo, né? A gente precisa começar a entender o significado das nossas vidas. Outro dia eu vi uma frase no Instagram, que o Instagram também traz evangelho, tá, gente? É só a gente caçar, assim, que dizia assim, não é a rotina que nos cansa, é a falta de significado nela. E não é mudar a rotina, muitas vezes é atribuir significado. Porque às vezes eu não vou conseguir mudar o meu trabalho, mudar minha família, mudar meus desafios, até porque como espírito eterno aquilo tem um sentido para o meu crescimento. Mas eu vou aprendendo a colocar significado, a entender o porquê que aquilo é tão importante, o que eu estou aprendendo. Por que eu acordo todo dia de manhã? Não é só para ir trabalhar, ganhar dinheiro, chegar em casa, dormir, no outro dia trabalhar, ganhar dinheiro, chegar em casa e dormir. Não! É para eu aprender, é para eu ir para onde eu for e oferecer o meu melhor e aprender com quem está lá oferecendo. É para criar laços de almas verdadeiros, como quando a gente chega aqui, a gente recebe aqueles abraços gostosos das pessoas que nos atendem como são. Essa é a mensagem, é a consciência do espírito imortal.